Bom dia, turma 802. Professora Estela aqui com vocês para mais uma apresentação de ciências. Eu espero que vocês estejam bem, se prevenindo, ficando em casa para evitar qualquer tipo de fatalidade, ok? Vamos lá, aula do dia 12 de maio de 2020, terça-feira. Nós vamos falar nessa apresentação sobre a respiração e o sistema respiratório. Aqui nós temos uma imagem belíssima, né? Uma mulher saudável, onde ela está aspirando, expirando, tá? Todo o oxigênio que está à sua volta, um oxigênio que é à sua volta. E aparentemente muito saudável. O sistema respiratório é o sistema responsável por garantir a captação do oxigênio do meio ambiente e a liberação do gás carbônico. Então, o sistema respiratório é responsável pela entrada do oxigênio no seu organismo, tá? E também pela saída do gás carbônico. O oxigênio está no ambiente, o gás carbônico as suas próprias células produzem. Então, o sistema respiratório é responsável por captar oxigênio e de liberar o gás carbônico. Além disso, esse sistema respiratório, está relacionado com o olfato, ou seja, a nossa capacidade de permitir odores, e relacionado também com a fala, devido à presença das chamadas pregas vocais em um dos órgãos do sistema respiratório. Órgãos do sistema respiratório. Aqui nós temos uma imagem com esses órgãos, que são fossas nasais, faringe, que é nasofaringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Aqui nós temos a imagem, tá? Da parte superior de um ser humano. Temos aqui primeiro as narinas, né? Que é a entrada de buraquinhos do nariz, as cavidades. Temos a cavidade nasal, por onde o ar entra. Depois nós temos a faringe, a epiglote, e daqui a pouco vamos falar lá na frente sobre todos os órgãos, inclusive da epiglote. Temos aqui a laringe, depois a traqueia, onde se faz a traqueostomia, os brônquios primários, a cavidade pleural, que é uma película que reveste todo os pulmões, uma membrana que reveste os pulmões, e aqui nós temos os dois pulmões. E por último, o diafragma, que é esse músculo que nós temos aqui, que ele se eleva na inspiração e se contrai na expiração. Vamos falar mais à frente também. Fossas nasais, o primeiro local por onde o ar passa, a qual se comunica com o meio exterior. A região respiratória corresponde à maior parte das fossas nasais. Por fim, temos uma área olfatória, que corresponde à parte superior das fossas nasais, a qual é rica em quimiorreceptores da olfação. Então, as fossas nasais é o primeiro local, é o primeiro contato onde o ar passa, né? É o local onde se comunica com o exterior, né? E também ali nós temos as fossas nasais, também nós temos a parte olfatória, né? Que também a gente sente o olfato. E temos quimiorreceptores, que é responsável pela olfação. Faringe é um órgão músculo-membranoso comum no sistema digestório e respiratório. A faringe, ela serve tanto para a respiração como para a digestão, tá? É um órgão por onde passa o alimento e passa o ar também. Laringe é o tubo de cerca de 5 centímetros de comprimento, que apresenta forma irregular e atua garantindo a conexão entre a faringe e a traqueia. É na laringe é possível perceber a chamada epiglote, aquilo que eu falei lá na frente, que nada mais é do que um prolongamento que se estende desse órgão em direção à faringe e evita que o alimento adentre no sistema respiratório. Além da epiglote, encontramos na laringe a presença das chamadas pregas vocais, que são responsáveis pela produção do som. Vamos nos atentar para a epiglote, tá? Na laringe nós temos a epiglote, que é um órgãozinho pequeno, que está bem acima da garganta, que quando você respira, ele se fecha para a tubulação, para o alimento não ir para o pulmão. Quando você respira, ele fecha, tá?
para o ar não ir para o estômago. Então, esse epiglote aqui ele é muito importante, tanto na respiração quanto na digestão. Quando nós engolimos alguma coisa que a gente fala que fica engasgado, que fala que entrou no espaço errado, é porque teve uma falha da epiglote, ok? Traqueia é um tubo formado por cartilagens logo depois da laringe, e a traqueia ramifica-se dando origem a 2 brônquios, denominados de brônquios primários, tá? A traqueia é a cartilagem que nós temos na garganta, é onde se corta para fazer traqueostomia quando a pessoa está com insuficiência respiratória. Brônquios são ramificações da traqueia que penetram cada um em um pulmão. Esses brônquios penetram pelos pulmões e ramificam-se dando origem aos bronquíolos. Os bronquíolos são as ramificações dos brônquios. Os bronquíolos respiratórios marcam a transição para a parte respiratória e abre-se para o chamado ducto alveolar. Os alvéolos pulmonares são estruturas que fazem parte da última porção da árvore brônquica. São semelhantes a pequenas bolsas, apresentam uma parede epitelial fina e são o local onde ocorrem as trocas gasosas. Geralmente, os alvéolos pulmonares estão organizados em grupos chamados de sacos alveolar. Então, os alvéolos pulmonares, eles são pequenas bolsas que tem no pulmão. O pulmão ele é formado por alvéolos pulmonares. Então, quando o oxigênio ele entra, ele infla os alvéolos pulmonares. E através dos alvéolos pulmonares que há a absorção do oxigênio. Os pulmões são órgãos em formato de cone que apresentam consistência esponjosa e apresenta a maior parte formado pelos alvéolos, sendo estimada a presença de 300 milhões de alvéolos nos pulmões. É nos pulmões que o gás oxigênio do ar passa para o sangue, e parte do gás carbônico do sangue resulta da respiração nas células. É eliminado para o ar atmosférico. Cada pulmão é revestido por uma membrana chamada pleura. O pulmão de uma criança geralmente apresenta coloração rósea, enquanto o do adulto pode ter uma coloração mais escura, devido à maior exposição à poeira e à fuligem. Então, aqui nós temos um pulmão saudável, tá? Esse pulmão, se nós pegarmos um pedacinho desse pulmão, nós vamos ver aqui, ó, os alvéolos pulmonares. Então, todo o pulmão, ele é formado por mais ou menos 300 milhões de alvéolos pulmonares. É aqui que ocorre a troca gasosa, tá? E vamos falar mais à frente sobre essa troca gasosa. Renovando o ar nos pulmões. A respiração é conseguida graças à realização de 2 movimentos respiratórios, que é a inspiração e a expiração. Inspiração garante a entrada de ar no sistema respiratório, que é esse primeiro aqui, ó, desse desenho aqui. Nesse processo, há a contração do diafragma, que é esse músculo aqui embaixo que nós falamos, e dos músculos intercostais, levando à expansão da caixa torácica e diminuindo a pressão do seu interior. Quando você inspira, você faz o movimento de colocar o ar para dentro, você tanto movimenta o diafragma, esse músculo da frente, quanto os músculos intercostais, tá? Que são os músculos das costas. Tanto que se você comprimir esse diafragma e os músculos das costas, você não consegue respirar, né? Então, tudo isso aqui é trabalho em conjunto. Expiração é quando o ar sai do sistema respiratório. Nesse processo, os músculos torácicos relaxam, assim como o diafragma, levando à redução da caixa torácica e ao aumento da pressão interna. Então, aqui, ó, quando você inspira, você libera o gás carbônico pelas narinas. Então, isso aqui você relaxa o diafragma, relaxa os músculos intercostais e isso diminui grandemente a pressão interna do seu organismo. Hematose. Falei com vocês que mais à frente falaremos sobre trocas gasosas. É chamado de hematose. É o processo de trocas gasosas que ocorre nos capilares sanguíneos dos alvéolos pulmonares, através da difusão de gases, oxigênio e dióxido de carbono. Como que acontece isso? Vamos ver.
Devido a esse processo mediando o sistema respiratório e o sistema circulatório, o sangue venoso concentra-se em CO2. O sangue venoso é o sangue que vem do corpo para o coração, que é rico em gás carbônico, que o próprio organismo produz. Então, quando o sangue venoso o sangue passa pelo organismo, pelas células, ele vai retirando das células, dos órgãos, todo o gás carbônico produzido. E é convertido em sangue arterial rico em oxigênio. Quando que acontece isso? Quando esse sangue venoso ele vai para o coração, depois para o pulmão, ele faz a troca gasosa no pulmão. Ele deixa ali o gás carbônico que você libera na expiração e ele absorve o oxigênio, tá? Vai distribuir de novo pelas suas células, tá? Então isso aqui é chamado de hematose. E ele é distribuído aos tecidos do organismo para provimento das reações metabólicas da célula. Então, esse oxigênio, quando ele é absorvido e distribuído, é porque para as reações metabólicas da célula. Aqui nós temos o desenho, tá? Demonstrando toda essa troca gasosa, tá? A artéria pulmonar, a veia pulmonar, onde tem a troca do CO2, que é o gás, o sangue arterial, e aqui os alvéolos, que é o sangue venoso, que vem da veia, tá? Então, tem as trocas gasosas dentro dos alvéolos pulmonares. Atividades, queridos. Rever e aplicar do livro, da página 85. Eu quero as respostas no caderno e não faça essa carinha aqui, tá? Faça uma carinha feliz. Fiz isso aqui só para você descontrair um pouquinho. Fiquem com Deus.